Boa noite, meus caros, queridos e queridas. Cá estamos nós para mais uma live. E não é que o tempo está passando rápido? Eu falei isso numa uma das lives anteriores, que quando eu me propus a fazer os 21 dias de reflexão, eu fiz a coisa assim meio na tora, sabe? Me veio, né? Foi uma inspiração. Eu me senti inspirada e falei, vou fazer. Keuriene, hoje você entrou no iniciozinho da live, olha aí, quem tá entrando também, Flávia entrando no iniciozinho da live, Andréa Sócrates também. Gente, hoje o pessoal tá que tá, hein? Hoje o pessoal tá atento. Bom, mas olha só, aí eu falei, né, eu tive essa inspiração, 21 dias, porque 21 é um número bacana, assim, né, 21 dias, gente, é o tempo, eu até falei disso na primeira ou na segunda live, se não me engano, que 21 dias é o tempo que, em geral, nós levamos para reformatar processos comportamentais, que nós levamos para poder estabelecer um novo padrão de pensamento, para poder criar um novo hábito, né, então 21 dias é um número bem interessante, e aí eu falei, não, vou trabalhar 21 dias, né, que antecipam aí o 2020, com reflexões para 2020. Mas aí quando foi chegando ali na quinta live, eu falei assim, meu Deus do céu, 21 dias é muito tempo. Onde que eu tava com a cabeça? A Andréa Sócrates dizendo que tá ligada hoje. A Keuriene também que já tava atenta. Andréia Martins, minha linda. Ó, não fui na sua casa, né? Ih, caramba, é mesmo. Agora eu lembrei que eu falei que ia lá e não fui. Ai, ai, só não vale me cobrar aqui na live, Andréia. Andréia Martins agora. Muito bem, então é o seguinte. Aí eu fiquei, né? Pô, agora falei que tá falado. E eu não sou mulher de voltar atrás com as minhas palavras. As minhas decisões, eu sou firme nas minhas tomadas de decisão. Mas não é que passou rápido? Gente, faltam só 4 dias. Essa é a nossa 18ª live. Faltam só 4 dias para nós encerrarmos o ano. Daí a gente vê que tudo aquilo que a gente se propõe fazer, a gente conclui, né? Se você começa, você vai concluir. O danado é que a gente, às vezes, por achar difícil, a gente nem começa. Mas tudo que você começa, você vai acabar concluindo. Andréa Sócrates, pode vir na minha casa também. Será um prazer recebê-la aqui. Por falta de casa para ir, porque assim, não é só ir na casa, viu, Andréa? Tem que tomar um cafezinho também, né? Então, por falta de café e lanche, não vai ser o problema, ó. Vou dar um jeito, vou na casa de todas as Andréas que eu conheço até o fim do ano, que tal? Mas isso não é uma promessa, que eu acabei de falar que eu prometo, eu cumpro, isso não é uma promessa. Bom, então faltam 4 dias para 2020, tá chegando, tá, ó? Batendo na nossa porta, né? Já estamos quase lá. E quanta coisa extraordinária por vir, né? Quanta coisa boa aconteceu nesse 2019, quanta coisa excelente vem aí para 2020, eu tenho certeza. E na nossa reflexão de hoje, eu quero falar sobre autoconfiança. Se nós tivéssemos um mensurador de autoconfiança, algo tipo um termômetro, não sei, né? A gente podia até batizar com um nome diferente, né? Então, um mensurador da autoconfiança. Se nós colocássemos isso aí em você para mensurar qual seria essa nota, né? Vamos imaginar que isso fosse numa escala de 0 a 10. Que nota esse mensurador atribuiria hoje à sua autoconfiança? Mas usando o seu próprio processo de autoanálise, né? Você confia em si mesmo? O quanto você tem confiado em si mesmo? Ao longo do ano de 2019, como é que ficou esse aspecto, o aspecto da autoconfiança? E a autoconfiança, a gente não pode pensar nela só como algo global, né? A autoconfiança macro, porque às vezes nós somos muito confiantes em nós mesmos num determinado ponto, né? Então aqui eu confio no meu taco. Já num outro ponto a gente já fica, não sei como é que deixa de ser. Então a autoconfiança, ela precisa ser analisada em relação aos diversos aspectos.
E além de fazer uma autoanálise, né, dessa autoconfiança em 2019, é bacana fazer uma projeção para 2020, porque você traçou metas. Como que está o seu nível de autoconfiança quando você olha para essas metas que você propôs para si mesmo para 2020, né? Só lembrando, né, tô batendo na mesma tecla. Se você ainda não escreveu suas metas para 2020, sugiro que você retorne lá nos 2 vídeos que eu gravei falando sobre metas, né? Então você vai encontrá-los no meu Facebook, você vai encontrá-los também no YouTube, né? Pode procurar aqui na bio do meu Instagram. Você vai encontrar todas as lives anteriores. Essa é a 18ª, né? Então você vai encontrar as 17 que nós já trabalhamos. Ó, Lindomar, chegando aí, dizendo oi, bem-vindo, querido. Rose Paixão, a Elke Oliveira, né? Que maravilha, pessoal chegando aí. Então tem que escrever essas metas. Agora, uma vez escritas essas metas para 2020, nas diversas áreas da sua vida, naquelas 2 lives eu trabalhei com 13 áreas da vida. Você deve olhar para cada uma dessas metas e perceber o quão confiante você se sente com cada uma delas, né? E mensurar essa autoconfiança. Por quê? A autoconfiança, gente, é a nossa chave de ouro para abrir as grandes portas. Então a gente pode ter muitas metas. Mas se você não tem a chave que abre as portas, adivinha o que vai acontecer? Você vai acabar, às vezes você pode até arrombar, tem porta que dá para ser arrombada, mas tem porta que você não vai conseguir, vai ter que ter a chave mesmo. E essa chave de ouro para abertura das portas que te conduzirão ao espaço de alcance das metas é a sua autoconfiança. Então vamos lá. Uma definição bacana de autoconfiança, essa é a definição do teórico Napoleão Hill. Ele diz o seguinte: autoconfiança é uma força invisível que persuade, conduz e orienta. Olha só! Persuade, conduz e orienta. Elisabel está dizendo aqui: Márcia, preciso de ajuda para vender o meu processo, muito angustiada. Olha, querida, essa live aqui é a live do dia para você então, né? Porque a angústia, ela entra justamente nesse espaço onde a autoconfiança decai. E o contrário da autoconfiança, já dando sequência aqui, é justamente o medo. Então, quando você fala que está angustiada, né, que precisa vender o processo, está angustiada por não fazê-lo, por não estar conseguindo fazer, você está justamente conectada na energia do medo. Então, veja, nós temos 2 polos que são opostos entre si. Esse polo de cá é o polo da autoconfiança. Esse polo de cá é o polo do medo. O medo é o oposto da autoconfiança. Quanto mais elevada a autoconfiança, menor o medo. Vem? Quanto maior o medo, adivinha? Menor a autoconfiança. Então, de repente, o medo assume um posto tão elevado na nossa vida que a autoconfiança desaparece. Mas se o contrário pode acontecer, lógico, gente. Se eles são opostos entre si, o contrário pode acontecer. Eu posso começar a elevar minha autoconfiança, elevar, a ponto de que minha autoconfiança seja tão grande, que o meu medo desaparece. Isabel, essa é uma boa dica. Os processos de venda, sejam eles quais forem, não importa se eu estou vendendo um produto, se eu estou vendendo um serviço, se eu estou vendendo uma ideia, se eu estou vendendo a mim mesma, né? Não no sentido negativo, hein, gente? Não no sentido pejorativo da coisa. Mas assim, me vendendo a minha imagem, vendendo o que eu tenho para oferecer, né? Todo e qualquer processo de venda, não importa se a venda é de uma Ferrari, se a venda é de um shampoo de R$50, ou se a venda é de uma ideia, não importa o que seja. Toda venda, ela está conectada diretamente a essa possibilidade. Quanto mais fortalecido o vendedor se sente, mais confiante ele sente em si mesmo, olha, confiança em mim e confiança no meu produto. Porque se eu estou vendendo algo que eu não confio, cada poro meu vai destilar essa falta de confiança, ou seja, esse medo de que o produto não é tão bom assim. Se eu não confio em mim mesma, cada poro meu vai destilar isso.
Quanto mais eu aumento a minha confiança e mais eu diminuo os meus medos, a venda ela é automática, ela é natural, porque o indivíduo que está do outro lado, ele vai olhar e ele vai confiar naquilo que eu confio. Espero que essa dica aí te ajude um pouco, Elisabel. A gente pode depois pensar, né, mais pra frente, gravar, não aqui nessas 21 lives, mas eu até disse ontem que para 2020 um dos meus projetos é falar mais sobre carreira, né? Quero falar bastante sobre carreira. E aí, já com base nessa sua provocação, eu me proponho a depois gravar alguma live ou algum vídeo falando especificamente de vendas, tá ok? Para poder te apoiar mais nisso. Eu sei que muitas pessoas precisam também dessa temática. Mas na live de hoje já leva essa verdade para você, tá? Quanto mais autoconfiante, quanto menor o medo, a venda, ela acontece. Não tem como não acontecer. Então vamos lá. Eu vou repetir a definição de Napoleão Hill. Autoconfiança é uma força invisível que persuade, que conduz, que orienta. Olha que delícia. A Luzia tá dizendo que pode te ajudar. Olha aí. Gratidão, Elisabel. Também sou grata a você, né? Muito bem. Agora, se o contrário da autoconfiança é o medo, né? Eu tava pensando aqui em arqui-inimigos. O medo é como o Coringa do Batman. Então, Batman, autoconfiança. E o medo, ele é o Coringa. O Lex Luthor, né, como medo pro Superman. Então, o Superman é a autoconfiança e o Lex Luthor, o medo. Agora, veja que quando a gente fala de super-heróis, a gente sabe que quem vai vencer sempre, nós temos dúvida. Gente, alguma vez você começou a assistir um filme de super-herói duvidando de que ele vai... Bom, lógico que ele vai vencer, né? Até o filme lá que o Batman morreu, no finalzinho a gente sabia que alguma coisa ia acontecer, né? O Superman. No filme que o Superman morreu, a gente sabia que alguma coisa ia acontecer. E no finalzinho lá tremeu a terra. Ele vai ressuscitar. Percebe? Então, minha autoconfiança, ela precisa atingir um status de inabalável. Stephanie, lindinha, minha sobrinha entrou aí, mandou uma carinha de coraçãozinho. Beijo, linda. Então, a gente precisa atingir esse status de que a nossa autoconfiança se torne tão inabalável como ela é, a confiança que a gente tem nos super-heróis. Não importa quão poderoso seja o Coringa, o Lex Luthor ou todos os outros arqui-inimigos, arqui-rivais, sabe? O medo, ele pode ter o potencial dele, mas a minha capacidade precisa ser infinitamente maior. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Eu quero estudar um pouco mais com vocês agora sobre medo. Quando a gente fala em medo, a gente fala basicamente em dois elementos. A gente fala em preocupação, pré-ocupação, se ocupar antes. E a gente fala em indecisão. E aí, olha só, Elisabel, mais uma vez um elemento que você pode pegar aí para si, para você fazer a sua autorreflexão, né? Quando eu quero fazer algo, que o meu nível de preocupação, me ocupar antes de, né, ficar preocupada, quando o meu nível de preocupação é maior e a minha indecisão começa a aparecer, será que eu faço agora? Acho que eu não tô pronta ainda não. Mas será? Não, eu vou. Não vou não. Eu vou gravar as lives. Será que eu gravo? Não sei se eu gravo não. Acho que a luz não tá boa. Acho que o texto não tá bom. Acho que o povo não vai curtir. Quando eu começo o processo de indecisão e me ocupar mentalmente, emocionalmente antes do fato em si, eu já estou entrando na zona do medo. Esse é o território de domínio do medo. Então a gente já pode começar por aí a ter esse discernimento. Se eu estou mais na zona da autoconfiança ou mais na zona do medo. Preocupação e indecisão. Dois elementos que vão servir para você de mensuradores de que você está deixando o medo elevar, o seu arqui-inimigo está começando a ganhar terreno. E você, enquanto heroína, enquanto herói do seu processo, sua autoconfiança está começando a perder terreno.
Alguns teóricos falam de 6 medos básicos, tá? Então, vamos falar um pouquinho desses seis medos básicos de toda a humanidade para ver com qual deles você se identifica mais. Então, primeiro medo básico, medo de crítica. Todo ser humano, em algum momento, já experienciou esse medo. É importante nós entendermos, gente, primeiramente, que os medos, eles são construções, e eles são, enquanto construções, elementos naturais da nossa humanidade. Por quê? Porque eles são construídos para nos proteger, tá? Ele tem uma função positiva. O resultado é que pode não ser muito bom, tá? O resultado final pode, tipo assim, valeu, mas não prestou? O resultado final pode não ser bom, mas ele tem uma função positiva. E os medos, eles fazem parte da construção, né, social, cultural, ligada à proteção. Então, o medo da crítica nos dá um certo cuidado com o que a gente faz, com o que a gente veste, né, com como a gente se posiciona, enfim. Então, a gente acaba criando estratégias de melhoria para evitar a crítica. Tá, então esse é o lado positivo. Só que o medo da crítica num nível exacerbado pode gerar elementos como, por exemplo, a inação. A pessoa tem tanto medo de crítica que ela não age mais. Isso pode gerar algo que no senso comum é chamado de personalidade fraca. Mas dentro, né, de uma terminologia da psicologia, nós chamaríamos de um ego frágil. Então a pessoa fica com o ego fragilizado. Por quê? Porque ela tá com tanto medo de ser criticada que ela não se posiciona, ela não vai, ela não age. Você tem isso um pouquinho com você? Medo da crítica? O segundo medo básico comum é o medo da doença. E o medo da doença, ele também, né, tá ligado aí a essa coisa da autopreservação, só que o medo da doença elevado num nível, né, super, vai gerar, por exemplo, a hipocondria. Às vezes a pessoa não chega no nível da hipocondria, mas ela fica naquele nível em que todo o pensamento dela é sempre autoprotetivo. Tem um livrinho infantil que eu gosto muito, ele é do Chico Buarque e os desenhos do Ziraldo, eu tenho ele no consultório, então eu utilizo ele muito com crianças no consultório, já utilizei até com adultos também. Então, a Chapeuzinho Amarelo é o nome do livro. Aí fala assim, que a Chapeuzinho Amarelo não deitava porque tinha medo de dormir, não dormia porque tinha medo de sonhar, não levantava porque tinha medo de cair, não comia sopa porque tinha medo de ensopar. Então, o medo da doença, ele acaba indo para um nível tão elevado que a pessoa ela começa a criar um esquema de autoproteção que a impede de fazer tudo. É como se a pessoa vivesse a síndrome da bolha. Ela está o tempo todo dentro da bolha, ela cria uma bolha para ela. Por medo de adoecer, ela cria uma bolha. Então, a gente tem os dois níveis. A gente tem o nível da hipocondria, onde a pessoa realmente constrói doenças imaginárias, né? A gente tem o nível da bolha, que a pessoa fica se protegendo e não faz nada, não passeia, não toma sorvete para não dar dor de garganta, não isso, não aquilo, não, nada, né? Para não adoecer. E a gente teria até mesmo a possibilidade das doenças psicossomáticas, gente, porque tudo aquilo que você mentaliza muito intensamente, o que nós já sabemos que acontece? Então, se você mentaliza doença, você vai materializar o quê? Doença. Mentalizou doença, materializa doença. Então, o medo de doenças, né, o medo de adoecer é um outro medo básico que pode gerar todas essas questões. Ana Braga aí acenando, olá Ana, Lilian Barbosa, querida, quanto tempo! A Liz está dizendo o seguinte, que conhece gente assim, e são pessoas geralmente difíceis, né, Liz? Essas pessoas hiperconectadas no medo da doença. O terceiro grande medo da humanidade é o medo da pobreza. Olha, a escassez, né, é realmente algo ruim, e se a gente for pensar isso em tempos mais primordiais, onde a escassez era muito mais desafiadora, né, porque hoje existe a escassez, mas existe igualmente muitas possibilidades de nós corrermos atrás. Mas existe um registro mnemônico que nós carregamos enquanto cultura de medo dessa pobreza, que não é só a pobreza no sentido de não ter o dinheiro, é a pobreza que leva a pessoa a não ter o teto, é a pobreza que leva a pessoa a não poder comer, imaginando, né, essa escassez no limite máximo, de que impeça a pessoa de ter um abrigo, de ter uma condição de alimentação, de ter uma condição de cuidar dos filhos e da família.
Mas o problema da fiquei com doença na cabeça. O problema do medo da pobreza é que ele vai gerar dúvida. Sabe aquela coisa assim, ai, mas e se eu fizer esse investimento? E se não der certo? Faço, não faço. Ah, mas eu vou aceitar esse novo emprego? Não é melhor ficar com o que eu já tô, que ganho menos? Porque vai que no outro dá alguma coisa errada. O empreendedor, por exemplo, com medo de pobreza, não empreende. Se você tem como uma das suas metas para 2020 empreender, você precisa exorcizar o medo da pobreza da tua cabeça, né? Então vai gerar dúvida e a filhinha da dúvida, sabe qual que é? A filhinha mais nova? Procrastinação. Às vezes a pessoa procrastina e não tem nem consciência do porquê, mas a procrastinação ela pode vir como um fruto do medo da pobreza. Ele evita fazer porque lá na ponta ele está com medo de dar errado e em dando errado ele tem medo de que isso atraia para ele pobreza. A Alice complementou aqui, nossa, verdade, deixa a gente nessa insegurança o tempo todo. Sim, algumas pessoas foram criadas por famílias que tinham esse medo da pobreza assim de forma exacerbada, né? Quando a gente olha, por exemplo, para aquelas famílias cuja tradição é concurso, e gente, nada contra concurso, tá? A gente tem até aqui na live pessoas cujo objetivo é passar em concurso. Agora, se isso é um projeto de vida para você, lindo, maravilhoso. Se isso complementa, porque na verdade o que complementa o seu sentido existencial não é passar no concurso, é assumir aquele cargo, aquela função e ter aquela carreira. Isso complementa o seu sentido existencial. Se para ter aquela carreira que você sonha para si, tem que passar num concurso, tem que ser aprovado num concurso, lindo e maravilhoso. Agora, se querer passar num concurso é fruto do medo da pobreza, e lembrem-se que a palavra pobreza ela é um símbolo que abarca em si o medo de falta, o medo de carência, o medo de carecer de coisas da ordem da materialidade. E infelizmente tem muitas pessoas que estão aí querendo passar no concurso só para fugir, né, desse medo. E enfim, como ele é um medo intrínseco, tá guardado, a pessoa pode ter o maior cargo, o maior salário, isso vai de alguma forma continuar repercutindo dentro dela. O quarto medo é o medo da velhice. E isso é bem complicado, principalmente na nossa cultura, que tem toda uma tradição, assim, né, de preservação do corpo. Não, preservação é bom, mas assim, de culto ao corpo, né? Onde o envelhecer não é permitido, não é aceito, e algumas pessoas vivem isso de maneira, assim, a ficarem muito infelizes. Algumas pessoas não conseguem admitir a idade que têm. Eu acho muita graça, por exemplo, quando alguém se torna avó e não quer ser chamada de vó. Quer ser chamada de tia, me chama de tia. Porque o que tem a ver? Gente, é exatamente isso, é o medo da velhice, né? E o problema é que aí a gente vai aplicar aqui a fala de Jó. O Jó bíblico, não sei se você conhece a história de Jó, mas tem uma frase dele que é icônica, assim, né? Tudo que eu mais temia me sobreveio. E adivinha? Se você tem medo de qualquer coisa, essa coisa, ela tá vindo para você a galope. E no caso da velhice, vem a galope com cavalo turbinado. Sabe por quê? Porque não dá para evitar, gente. Eu não tô ficando mais nova a cada dia que passa. Eu tô ficando mais inteligente, mais saudável, eu tô ficando mais sábia, eu tô ficando um monte de coisa mais positivas. Mas, do ponto de vista do organismo... Então eu olho pro meu rosto, eu vejo uns vincos aqui, tá? Eu posso pôr um fio de ouro aqui, né? De repente, não sei, né? Se vai dar certo. Ai, tô morrendo de preocupação com esse negócio. Então assim, eu pinto meu cabelo de loiro, né? Que é pra não aparecer os brancos, ou quando os brancos aparecem, eles disfarçarem um pouco. A gente cria essas estratégias, mas gente, sem noia, porque aos 48 anos de idade... Eu tenho uma constituição que não é de 20, pelo amor de Deus, né? Minha cutis não é a cutis de quando eu tinha 20 anos de idade. E que bom que não é, porque, sabe, cada vínculo que aparece, ele representa, para mim, é a leitura que eu faço, né? É bem particular.
Não estou dizendo que isso deva ser a verdade, ok? Nada contra a cirurgia plástica, não é disso que eu estou falando aqui. Mas a minha percepção é que cada vez que o meu rosto, que a minha pele mostra um novo vinco, uma nova marca, essa marca, ela representa toda a construção que eu fiz, representa quem eu sou enquanto construção feita. Olha que coisa linda, né? E tem uma frase, o povo diz assim, eu não sei se é bem verdade essa história, mas assim, do ponto de vista simbólico, acho que vale refletir. Cabelo branco, sinônimo de velhice, né? Isso é uma besteira, porque eu tinha cabelo branco aos 18, então agora aos 48, você imagina a quantidade. Mas o cabelo branco como sinônimo de velhice, as pessoas querem arrancar para não aparecer. Então assim, dizem que para cada cabelo branco arrancado, nascem 2. Tá entendendo? Se isso é verdade ou não pro cabelo em si, não sei, não pesquisei. Mas, simbolicamente, é isso. Quanto mais você tenta fugir, mais você vai olhar para aquilo que te denota o medo que você tem, que é o medo de envelhecer, que é uma coisa natural, né? É algo que vem para nós. Os anos se passam e a gente pode acumular muitas coisas boas, mas a idade, ela vai denotando os seus resultados também. E, finalmente, o quinto e último... o quinto medo, são 6, né? O quinto medo é o medo de perder o amor de alguém. Alguns historiadores, alguns teóricos da psicologia dizem que esse medo, ele tem a ver com os primórdios, né? Quando os homens vinham de outras tribos, né? E iam lá e roubavam as mulheres das tribos, enfim. A gente pode pensar nas histórias sobre isso. Mas fato é que mesmo aqui na modernidade, o medo de perder alguém, o medo de perder um querido, e agora eu não estou falando de perder no sentido de morte, né? Porque o medo da morte vai ser o sexto. E nem no sentido da doença, sobre o qual nós já falamos, mas é perder o amor, deixar de ser amado. É um dos medos dramáticos. E isso gera tanto a possessividade, quanto gera ciúme. E o último item é o medo da morte. E a pessoa que vive a experiência do medo da morte, o que ela faz? Ela deixa de viver a leveza da vida. Então, temendo a morte, ela já vai morrendo em vida. Isso não é terrível? Esses são os 6 medos básicos, né? A Rose Paixão está cooperando aqui, dizendo assim, que meu único medo nesse momento é não vencer esse processo de luto que está passando e voltar com ele. 3 anos de um relacionamento abusivo. Nossa, Rose, pesado, né? Pesado. Mas olha, se você está dando conta de falar disso, isso em si já mostra que o seu ego tem se fortalecido para os enfrentamentos. Porque quando o ego está muito frágil, a gente não dá conta sequer de verbalizar, né? Então, se você está falando, é porque o seu ego está em processo de fortalecimento. E, sobretudo, minha cara, é sempre importante, né, quando a gente vive lutos assim como estes, lutos mais fortes, é sempre importante ter o auxílio de alguém. Porque às vezes a gente desce em níveis tão profundos que sair daquele buraco sozinho fica complicado. Então tem alguém que vá lá, sabe, esse potencial de alavancagem, né? Então eu espero que você esteja conseguindo ter pessoas aí próximas a você, né? Quer sejam pessoas no nível de amizade, quer sejam no sentido de profissionais, que continuem te apoiando, né? E eu tenho certeza que você já está meio caminho andado, Rose. Vai dar certo, acredite. Autoconfiança acima do medo, ok? A Liz está dizendo que não tem medo da morte, só tem medo do sofrimento no processo. É verdade, Liz. Esse medo da morte, a gente pode estudar de diversas formas, né? Mas, na verdade, a experiência do luto, né? A experiência de perder, mesmo que não seja a morte de um ente querido, né? Qualquer processo de luto, como perder um emprego, enfim, qualquer que seja, ele gera em nós um estado de sofrimento. Só que o luto, ele tem um processo, né? Ele tem um passo a passo, e chega um momento que que aquilo se desfaz. A dor, né? A lembrança, a saudade, ela fica para sempre, mas ela é ressignificada, né? Por isso que fala que nesses casos o tempo é o melhor remédio, né? Porque o tempo vai ajudando a gente a se distanciar da experiência de dor e ressignificar aquilo que aconteceu.
né? E nesses casos também, né, esse tipo de sofrimento, quando, né, do luto da perda de um ente querido, às vezes a gente precisa mesmo de procurar uma ajuda profissional. E, gente, isso faz toda a diferença, né? Teve uma das lives que eu fiz, não vou me lembrar qual foi, qual o número dela, mas eu me lembro que cheguei a compartilhar com vocês, né, a experiência de vida na infância, de ter perdido um irmão, né? E como eu era muito pequena, eu não tinha muita condição de, naquele momento da minha vida, elaborar isso, né? Mas muito mais tarde, quando eu fiz terapia, e eu fui fazer terapia quando eu entrei na faculdade de psicologia, então eu comecei a fazer terapia aos 17 anos de idade. E ali, então, já na final de adolescência, início de vida adulta, foi que eu, com uma ajuda de um profissional da psicologia, um psicoterapeuta, eu fui elaborar essa perda, né, de quantos anos atrás, né? Então, realmente, Liz, essa ideia do sofrimento faz parte, né, quando a gente perde alguém. Mas quando a gente fala desse medo da morte aqui, não tem a ver nem com essa coisa do luto natural. Tem a ver com a pessoa não se permitir viver a experiência da vida por medo de perder. Entende? Não é a conexão exata com uma perda de um ente querido, ou um ente querido doente que está indo embora. Isso dá medo mesmo, isso é natural. Não é disso que nós estamos falando. Esse medo aqui da morte é um medo irrealista, é um medo de algo que aqui agora não tem nada falando sobre isso e a pessoa vive conectada nessa energia. Bom, esses 6, né, vou repeti-los aqui para a gente, né, sintetizar. Então, o medo da crítica, vou começar, o medo da crítica, o medo de doença, o medo de pobreza, o medo da velhice, o medo de perder o amor de alguém e o medo da morte. Esses 6 medos, eles são medos basais, que todos nós em algum momento já experimentamos de alguma forma. Alguns são mais colados em um ou em outros, né? Mas enfim, fazem parte da nossa humanidade. A questão é, quando a gente cola nisso e não consegue descolar. Ou seja, quando esse medo fica tão elevado que vai prejudicando a minha autoconfiança. Então vamos pensar. Ninguém quer ser criticado. Mas se o meu medo da crítica diminui minha autoconfiança, eu não vou subir num palco para dar uma palestra. Ninguém quer adoecer. Mas se o meu medo de doença diminui a minha autoconfiança, daqui a pouco eu estou desenvolvendo doenças de verdade. Ninguém quer ficar pobre, mas se o meu medo da pobreza diminui a minha autoconfiança, eu vou começar a procrastinar, vou ficar covarde diante das chances que a vida traz para mim. Percebe? É quando esse desequilíbrio se dá. O medo existe, mas quando esse desequilíbrio se dá e isso diminui a minha autoconfiança. Bom, nós queremos construir um 2020 top, um 2020 com metas audaciosas realizadas, então nós precisamos melhorar a autoconfiança. Para melhorar a autoconfiança, nós precisamos resolver os medos. E aí eu quero dar algumas dicas para vocês sobre isso agora, ok? Então vamos resolver essas questões da nossa vida. Primeiro, quero citar uma frase de Napoleão Hill, ele diz assim: as únicas limitações são aquelas que nós estabelecemos na nossa mente. O medo está onde? Na mente. E a coragem está onde? Na mente. Eu preciso ver o que eu quero colocar, o que eu quero alimentar mais. Tem uma historinha de um camarada, tinha uma briga de cachorro, né? Cachorro brigava lá, o povo apostava, tal e tal. Então tinha um cara que tinha 2 cachorros, um cachorro preto, um cachorro branco, e ele sempre dava as dicas para os chegados dele: ó, hoje você aposta no branco, ele vai ganhar. Ganhava. Aí no outro dia já, hoje você aposta no preto, vai ganhar. Ganhava. E, gente, era sempre assim. Ele sempre dava a dica e aquele para quem ele dava a dica era o cachorro que ganhava. Ora, gente, não dá para combinar com o cachorro. Hoje você perde, né? Não dá. Perde hoje que eu vou te beneficiar. Não existe essa conversa com o cachorro. Aí alguém um dia chegou para ele e disse: cara, eu já te acompanho há anos. O que acontece? Que você sempre acerta quem vai ganhar e quem vai perder. Ele falou: é fácil. O cachorro que eu quero que perca, eu não dou comida para ele. Ai, é simples, cara, Watson. É tão simples, não é? O cachorro que eu quero que perca, eu não o alimento. Se você quer que perca
forças o medo, os medos, então você não os alimente. Se você quer que ganhe força, autoconfiança, então alimente a sua autoconfiança. E daí, gente, eu vou passar para vocês aqui agora 6 dicas, né? Como eu falei de 6 medos, vou passar 6 dicas. Apesar de que não é uma dica para cada medo, não. Todas as dicas servem para todos os medos, ok? Dica número 1. Incutir segurança. É a questão do cachorro. Qual cachorro que você vai alimentar? Então, se você quer se sentir mais autoconfiante, você tem que incutir, enfiar na sua cabeça segurança. E eu vou fazer uma pergunta básica. Quais são as coisas que você costuma ver antes de dormir? TV? Se é TV, o que você assiste? Jornal? Pim. Entendeu? Essa campainha foi a campainha de dizer você está fazendo algo errado. Você precisa cuidar do que você coloca na tua mente, principalmente nesse momento que você vai dormir. O momento que você está começando a diminuir teu ritmo para dormir, sabe por quê? Se você, ao chegar próximo ao momento de dormir, tiver como pensamentos, coisas ligadas a medo, preocupação, então vamos imaginar que as últimas coisas que você assistiu foi o jornal falando da política, da economia, que tá tudo ferrado, que tá tudo difícil, que vai vir uma grande crise, que... Ai, Márcia, então você tá falando pra gente ser alienado. Não, gente, não tô falando pra você ser alienado. Ninguém pode viver alienado. Eu só tô dizendo que você tem que saber o que você alimenta. E se você assistir esse tipo de coisa antes de dormir, adivinha? É com isso que a sua mente vai trabalhar durante toda a sua noite. E adivinha como é que você vai acordar no dia seguinte? Tudo isso virou processo inconsciente, mas você vai passar o dia seguinte com medo. Medo da pobreza, medo da recessão, medos ligados àquelas últimas notícias que você escutou. Então comece a perceber o que você anda incutindo na tua cabeça e crie estratégias para incutir segurança. A lista dizendo assim, ó, notícias de jornal só nos puxam para baixo, não assisto mais essas coisas, não me faz falta. Olha, Liz, corajosa de dizer isso, né, Liz? Concordo com você em gênero, número e grau. Leio o que me interessa na internet. Exatamente isso, né? Você pode buscar aquilo que te interessa, você não vai viver de forma alienada, né? Mas você também não vai fazer mal para si mesmo, né? Tinha um comentário anteriormente da Elisabel aqui, mas foi um comentário específico para a Rose, né? Então não vou ler não, vou deixar a Rose ler o comentário aqui. Gente, bacana isso, né? Vocês vão entrando e vocês já vão se apoiando, né? Já vão trocando ideias, que coisa linda, tô amando, é isso mesmo. O objetivo é a gente fazer essa corrente do bem para nós nos apoiarmos mutuamente e crescermos, né? É isso mesmo. Vamos lá. Segunda dica é para que você consiga ter um nível de autoconfiança maior e diminuir esse medo. É você fazer o enfrentamento. Olha só a Filó entrando. Olá, Filó. A gente tá falando agora como superar medos, Filó. Já dei a primeira dica, tô dando a segunda dica. Gente, enfrentar, não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito, salta. Se você ficar na beirinha pensando, ai, será que eu vou, será que eu não vou? Adivinha o que vai acontecer? Então, não existe uma forma de você resolver os medos a não ser fazer os enfrentamentos. Então, solta, deixa acontecer, né? Deixa acontecer, porque lembra o que eu já tinha falado anteriormente para vocês? Movimento gera movimento. Se você se soltar e enfrentar, amanhã vai ser mais fácil, e amanhã e depois, e depois, e depois. Tem uma técnica que a gente usa em psicologia comportamental cognitiva, que é a técnica da dessensibilização sistemática. Então, vamos lá. Dessensibilização sistemática. Do que se trata? Você pega um paciente que tem um tipo de fobia, por exemplo. Vou colocar aqui fobia porque a gente está falando do tema de medos. Vamos imaginar que ele tem a fobia de cachorro. Então, você faz com que esse paciente faça pequenas aproximações, pequenos passinhos. Então, hoje você mostra para ele a foto de um cachorro. Depois de amanhã, você mostra a foto com o som de um latido de um cachorro. Depois de amanhã, você faz com que ele passeie por um lugar onde a 3 metros de distância tem um cachorrinho pequenininho, filhotinho.
Depois vai chegar uma hora que ele vai poder pôr esse filhotinho no colo. Aproximação sucessiva. Na aproximação sucessiva, você faz a dessensibilização sistemática, ou seja, você vai diminuindo a sensibilidade que a pessoa tem em relação àquilo. Agora, se uma pessoa que tem fobia, medo de cachorro, ela não se permite enfrentar esse medo, você sabe que dia que vai acabar esse medo, essa fobia? Nunca é a resposta. Então, dica 2, em frente. Se você não dá conta de enfrentar sozinho, meu caro, busque ajuda, tá? Ajuda profissional existe para isso, psicólogo clínico serve para isso. Nós somos especialistas em ajudar as pessoas a mudarem pensamentos, sentimentos e comportamentos. Essa é a especialidade básica do psicólogo. A gente faz muitas outras coisas também, né? Mas no consultório, basicamente, a gente ajuda as pessoas a mudar pensamentos, sentimentos e comportamentos. Com isso, superar traumas, superar medos, fobias. Então, se você não tá dando conta de enfrentar sozinho, procure ajuda. Mas procura para ontem. Não fica também procrastinando essa procura de ajuda, não. Fernando dizendo tchauzinho aqui, né? Ó, que bacana. Bora lá. Terceiro. Decisão firme. Ninguém enfrenta medo se não for com decisão firme. Tem alguns medos infantis que, às vezes, os próprios pais, eles reforçam. Por quê? Porque eles não são firmes ao apoiar a criança para o enfrentamento, né? Então, por exemplo, uma criança tem medo de escuro. E esse pai e essa mãe nunca são firmes com ela. Gente, não confunda firmeza com falta de sensibilidade, tá? Mas eles nunca são firmes com esse filho no sentido de levá-lo a esse espaço, dar para ele a segurança dele ir a esse espaço. Eles aceitam, tá? Então eles aceitam o menino fazer o que quer do jeito que quer. E sem firmeza, o comportamento não muda. A decisão firme é um passo fundamental. Por isso eu tô batendo na tecla da meta bem definida. Lembra? Uma meta tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ter uma data limite, ela tem que ser realista, né? Nós já tratamos isso aí no vídeo anterior. Quando você tem uma decisão firme, gente, conhece aquele ditado que até Deus duvida, né? É que nem... Até Deus duvida, né? Até Deus duvida. Mas é um ditado nesse sentido. Uma pessoa com uma decisão firme sai da frente. Ela vai fazer. Não tem. Até Deus pode duvidar, mas não adianta. Ela vai fazer do mesmo jeito, né? Decisões firmes faz com que a pessoa crie uma força de vontade extraordinária. Quarta estratégia. Desenvolva altas virtudes. Sabe o que é virtude? Eu vou ler aqui algumas virtudes para você pensar. Então, olha só, virtudes. Benevolência, justiça, amor, paciência, otimismo, sabedoria, desapego. É só coisa linda, né? Virtudes. Sabe o que acontece? A virtude, ela é oposta a todos os medos, tá? Todo medo é oposto à virtude, virtude é oposta ao medo. Onde um está, o outro não está. Se você preenche a tua vida com medo, quanto mais medo você tem na tua vida, mais afastado você estará das virtudes. E não adianta você achar que é lindinho, bonzinho, não adianta, tá só na sua cabeça. Porque na verdade, de fato, as virtudes estão ficando distantes de você. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais virtudes nós desenvolvemos, mais os medos se afastam. Gente, a luz lança fora as trevas. Se você tem um espaço de escuridão e você lança nesse espaço luz, as trevas, a escuridão, ela não tem outra opção a não ser ir embora. Fato, tá? Esse fato, ele se aplica também a essa experiência de virtudes versus medos. Se você desenvolve a virtude do amor, quanto mais você ama, mais isso inunda a sua vida e o amor se dispersa. Por exemplo, o medo de deixar de ser amado. Ora, se você desenvolve um amor próprio extraordinário, você não vai ter mais esse medo. Vamos pensar aqui na sabedoria. Se você desenvolve um potencial de sabedoria ou um potencial de desapego, como é que vai ter medo de pobreza? Você sabe que é sábio na sua tomada de decisão, você é desapegado da materialidade, né? Você corre atrás, mas não é apego. Então, sempre que você desenvolver virtudes, isso vai inundar o seu espaço vital de luz e a escuridão, as trevas, que são os medos, eles vão se dissipar por tabela. Então, essa foi a nossa quarta dica. Quinta dica.
Assuma o controle da sua mente. Então vamos lá. Você e a sua mente não são a mesma coisa. Meio doido isso, né? Acho que vale uma live para falar só disso. Vou preparar um dia para falar só disso depois. Mas você não é a sua mente. A sua mente é algo criado e construído a partir das suas vivências. Vivências vividas, vivências herdadas dos pais, da cultura. Isso tudo construiu o arcabouço que é a sua mente. E, gente, verdade básica do universo. Grava essa. A mente mente. A mente não mente no sentido de querer prejudicar você, não, tá? Ela tem uma intenção positiva, de te proteger, muito lindinha. Mas a nossa mente mente. Então, se você entende que a sua mente, quando você desenvolve um medo, um receio, se você entende que a sua mente tem até uma intenção positiva, mas ela não tá te ajudando e que ela provavelmente está criando algo que nem é a verdade, e se você diz assim, quem manda aqui sou eu? Assustou? Ai, de vez em quando tem que levar uns sustos assim, né? Quem sabe se por susto a gente consegue exorcizar os seus medos. Vamos ver se dá certo? Gente, vai embora. A questão é assim, vai embora, né? Ó, pra quem não assistiu a live que eu contei a história do camarada lá que tava na caverna, né? Quem é você? Fora daqui! Vai assistir essa live lá que você vai entender melhor do que eu tô falando, né? Nessa live eu falei um pouco mais profundamente sobre isso. Sabe, é fora daqui, sai daqui. Esse corpo não te pertence. Medo, esse corpo não te pertence. Vai embora daqui, né? Tem uma música, né? Nossa, eu lembro mesmo, medo, eu não te escuto mais. É medo mesmo? Agora eu já não sei. Você não me leva a nada. Ei, medo. É medo mesmo? Ou eu que tô recriando a música? Se alguém lembra, por favor, me ajuda. Que agora eu fiquei com essa música na minha cabeça. Mas enfim, exorcize essas coisas dentro de você e assuma o controle da tua mente. Sócrates, Platão usa uma analogia bem interessante para falar disso. Ele diz o seguinte, que nós precisamos assumir as rédeas, né? São 2 cavalos bravos que estão lá na frente, né? Então, esses cavalos representam aspectos da nossa mente. E eu sou o cocheiro. Eu tô aqui com a rédea na mão. Se eu soltar a rédea, gente, vai me levar pro abismo, ok? Pode até me levar para Belas Campinas, pode. Mas pode me levar pro abismo. Então, eu não posso permitir que a minha mente me leve desgovernadamente para onde ela quer levar. Porque, olha, se você tá dominado pelo medo, saiba, é pro abismo que a tua mente tá te levando. Não é para Belas Campinas, não. Tá? Se você tá dominado pela coragem, então tua mente vai te levar para Belas Campinas. Mas seja como for, rédea curta, domine a sua mente, assuma o controle da sua mente. Foi a 5ª dica. E a 6ª e última dica, medo é um estado de espírito. Tá? Se medo é um estado de espírito, nós vamos complementar a ideia. Todo estado de espírito está sujeito a 2 características básicas, a 2 leis. Ele está sujeito a controle e a direção. Todo estado de espírito. Todo. Os positivos e os negativos. Então, se o medo é um estado de espírito, e se todo estado de espírito está sujeito a controle e a direção, logo, o medo pode ser dominado. O que nos leva ao primeiro tópico novamente, que é incuta segurança na sua mente. Porque se a segurança é um estado de espírito, ela pode ser controlada e direcionada. Se você começar a controlar e direcionar sentimentos de segurança, sentimentos de coragem, de mais-valia, de positividade, de otimismo, sobretudo, né? Esse nome que resume tudo isso muito bem, autoconfiança. Então, o medo vai embora, ok? Essa é a nossa reflexão de hoje, para que você possa, com muita firmeza, assumir as rédeas da tua vida, da tua mente e permitir que a autoconfiança se eleve de tal forma que os medos não sejam mais os guias e os norteadores da sua existência. Espero que a gente consiga levar isso muito a sério, porque esse vai ser o grande diferencial que vai nos nortear para esse 2020 do jeito que a gente quer, do jeito que o nosso coração está sonhando. Beijo grande, excelente descanso e amanhã nos reencontramos. Tchau, tchau!
Ó, o pessoal falando aqui, muito obrigada, muito boa reflexão, a Filó falando, Isabel, excelente reflexão, parabéns, você é demais. Ai, obrigada. A Liz aplaudindo. Ah, olha só, me chamando de maravilhosa. Adoro. Vocês que são lindos. Ô, Fernando, lindo, lindo, saudade. Hoje foi o dia de maratona de live. Keuriene. E essa maratona aí vai fazer toda a transformação, porque querendo ou não, o que essa maratona tá fazendo na tua cabeça? Tá incutindo as boas reflexões, né? Vamos que vamos. A Andréa Sócrates também hoje me mandou mensagem querendo acessar as lives anteriores, mandei para ela o endereço. Acho que ela andou maratonando um pouco hoje também. Mas é isso aí, queridos. Grande beijo. Tchau, tchau.